Aleluias. O diácono Janderson, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você, do fundo do meu coração. Eu aprendo todas as vezes que você ministra aqui. Então, tá, fica a dica. Próxima segunda-feira, com certeza, quem vai vir pós mim é maior do que eu. Salmo 133, verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Ó Deus, estamos na expectativa de ouvir, Senhor, uma palavra, Senhor, de vitória, Senhor, para podermos, Senhor, sairmos daqui regozijantes, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha falar. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos entender algumas coisas que se passam no tempo ou na formação do governo de Israel, né? O livro dos Salmos, ele foi o livro que demorou mais tempo a ser compilado, a ser montado. Em média, aí, uns 900 anos até ele ter a sua formação, até chegar a essa estrutura de 150 textos, né? O livro dos Salmos, ele é um livro poético, porque ele tem a sua formação, a sua característica em poemas, em cânticos e em orações. O salmista que escreveu o livro dos Salmos, o capítulo 133, é o mesmo que escreveu o 86 e escreveu o 124. Só que tem uma grande diferença. Esse 133, ele é um cântico dos degraus, ou seja, ele compôs esse cântico para ser louvado no momento em que o povo se deslocava ao tabernáculo, porque até esse momento ainda não tinha um templo. O templo ele vem ser posterior a Davi. Esse salmo é o salmo de Davi. O livro o 124, capítulo 124, já é um poema que ele escreve relacionado a um momento que ele estava vivendo, e aí ele decide escrever o capítulo 124. O capítulo 86, por sua vez, é uma oração em um momento onde que ele está passando por aflição. Então, de todos os escritores que compunham o livro dos Salmos, o salmista Davi, ele foi o que compôs mais escritas para os Salmos, foi o que mais compilou textos para os Salmos. Então, a riqueza e o conteúdo que ele passa, muitas das vezes é um conteúdo filosófico, dentro do que ele estava vivendo. Por exemplo, quando você vê o texto iniciado, ó quão, ele está declarando que ele se deparou com algo e o maravilhou. E com o que ele se maravilhou nesse exato momento? Com o poder que existia na união de irmãos. Quando você saiu da sua casa, você saiu com os seus problemas, você saiu com o seu propósito de oração e você saiu com a sua campanha de forma separada. A partir do momento que você adentrou aquela porta, você se torna igual, é o que o salmista está falando, igual ao seu irmão. Por quê? Do mesmo motivo que você montou a sua campanha, o seu irmão também montou. E quando você entra nesse lugar, Deus ele começa a te enxergar da mesma forma que o seu irmão, diferente da forma que você se enxerga. Não existe tamanho de problema, não existe coisas sem soluções diante de Deus. E muito menos o seu problema é maior do que o problema do seu irmão, porque são problemas distintos e diferentes. Então, quando o salmista olha, a primeira coisa que ele fala é quão bom e quão suave. Quando você pega e vai olhar para a química, o que é chamado de suave é quando você pega dois elementos, mistura ele
e aquela fragrância, ela fica aromatizada, ela fica aromática, ela fica harmoniosa. Então aquilo é chamado de suavidade. Então você imagina o seu problema unido ao problema do seu irmão e ele se torna suave diante de Deus. Por quê? Para Deus não há coisa grande que Ele não possa fazer. Então, quando o salmista ele começa a olhar, outra coisa que ele vai declarar é determinar que nós somos irmãos. E quando ele determina que nós somos irmãos, ele cria um laço de familiaridade. E esse laço de familiaridade, ele não está distante. Porque se ele falasse, ó, quão bom e quão suave é que o pai e o filho vivem em união, ele estava distanciando. Mas quando ele fala, ó, quão bom e quão suave que os irmãos, ele está te igualando a quem está sentado ao seu lado. Então não interessa o quanto que você ganha, o quanto você tem na sua conta. O importante é que diante de Deus você é irmão daquele que está ao seu lado e o seu problema vai ser resolvido como o do seu irmão. E o salmista, ele quando para, esse verso foi um verso que tem falado comigo, eu estava compartilhando com a irmã Fernanda, não estou vendo ela aqui, estava compartilhando com ela, Deus faz coisas comigo extraordinárias. No momento que Deus me deu esse texto, Ele falou, você vai falar esse texto no culto de vitória. Eu falei, Deus, o que tem comunhão com vitória? O que tem a ver comunhão com vitória? E quando eu comecei a estudar o texto, eu comecei a enxergar algumas coisas que estão bem à nossa frente e a gente não consegue identificar. Por exemplo, Mateus, no seu capítulo 18, no verso 20, o próprio Cristo vai dizer aos discípulos, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a partir do momento que você entrou naquela porta, você entrou com um propósito que não é o problema que você está enfrentando. Quando você entrou naquela porta, você entrou com um propósito que não é o que você está querendo ou o que você está almejando. Quando você entrou naquela porta, você entrou com o mesmo propósito do seu irmão, que é o propósito da adoração, e por esse motivo, ele já se fazia presente nesse lugar. O engraçado é que quando a gente vai lá na frente, aí vê o próprio Cristo falando. E aí a gente também não consegue imaginar o que ele estava falando lá no início. Só que lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, ele vai falar assim, ó. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. A semelhança de Deus criou macho e fêmea. Igualdade. Não tem diferenciação. Nós fomos criados por Deus, homens, raça humana. Macho e fêmea, todos foram criados pela própria mão do Deus Todo-Poderoso. Outra questão, imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, e quando eu olho para o meu Deus, eu vejo um Deus vitorioso, que nunca perdeu, que não perde nenhuma batalha, que nunca chega atrasado, que sempre tem tudo sobre o seu controle. Então, se eu sou imagem e semelhança, todas essas características estão para a minha vida também. Eu vim lá de Friburgo para te lembrar, porque você vem na escola dominical, que você é imagem e semelhança do Criador. E quando Ele te formou com a característica dele, vitorioso, não perde batalha, tem tudo sobre o controle nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E você continua lendo no texto lá de Gênesis, você vai ver assim, ó. Deus pegou o homem, pegou a mulher, uniu os dois e falou, os abençoou. Verso 28. É porque não está o data show ali. Verso 28. Os abençoou. Na unidade tem o quê? Bênção. É o que o verso está falando, sou eu não, é a Bíblia. Na unidade existe a bênção do Senhor. Só que a bênção do Senhor, ela vem cercada de 5 determinações. Frutificai,
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. 5 determinações que Deus deu para aquele casal que acabou de ser formado. E quando a gente olha para o contexto, é lógico, olha para o contexto da criação, você vai entender que Deus estava falando de multiplicação dos homens. Eles deveriam gerar filhos e dessa forma eles multiplicarem os homens sobre a face da terra. Só que se você trouxer para o contexto da mensagem, ele está falando frutificai. E quando você dá uma ordem de algo frutificar, de uma árvore frutificar, ela só frutifica depois que está madura. Uma árvore só vai começar a frutificar depois que ela está madura. Eu nunca vi semente dando fruto. Semente é só uma ideia. Semente está no papel. Semente é só um projeto. Só que Deus já estava apontando lá para o final já. Frutificai. Está passando um vento lá em casa, a coisa está terrível. Você não tem noção do que eu estou passando. Fica tranquilo, porque faz parte do processo do crescimento e do amadurecimento da árvore. Faz parte do amadurecimento da árvore. Está ventando, está um temporal, a chuva está caindo, parece que eu não vou aguentar. Faz parte do amadurecimento da árvore. Dependendo de onde ela foi plantada, preste atenção nisso. Dependendo de onde ela foi plantada, é melhor que receba temporal em cima de temporal, para ela poder se alimentar e ela recolher da terra os elementos necessários para ela poder sobreviver. Não entendeu ainda? Está difícil, é um temporal, está passando lá um vendaval, fica tranquilo, faz parte do amadurecimento. Fica com a palavra lá do verso 27, você é imagem e semelhança do Criador, e se Ele mandou você frutificar, é porque você vai frutificar. Não interessa em qual terreno você está plantado, você vai frutificar porque Ele determinou que você frutificasse. Vai crescer. Vai crescer. É uma palavra, Ele deu uma determinação, Janderson. Ele deu uma determinação, frutificai. Está no futuro. O problema é que a gente quer agora no presente. Só que Ele está determinando para o futuro. Você precisa tirar esses projetos que você tem da folha e começar a fazer essa semente, ela germinar. Você tem que começar a dar forma para esse projeto seu aí, ó. Eu estava lendo sobre árvore, eu fiquei assim, porque aí tu começa a estudar e tu vai começar a caçar umas coisas que parece que não tem nada a ver com a mensagem. E eu fui pesquisar, quanto tempo que leva mais ou menos para uma árvore poder ser frutífera? A laranja vai levar 7 anos, o abacate vai levar 7 anos. Se a gente for olhar, é pouco tempo. Só que aí tu imagina a tamareira, 70 anos, 100 anos para poder frutificar. Só que a laranja, ela dá o fruto uma vez no ano. A tamareira, depois de 100 anos, quando começa a frutificar, todo mês ela está frutífera. E aí? Quem que pode explicar? Está demorando? Tá. Mas que tipo de fruta que você vai dar? Quanto maior o projeto, mais demorado é. Quanto mais demorado, maior é o projeto. Fica com a palavra, vou frutificar. Foi Ele que determinou. Hoje eu saí de casa e falei com o Rose, eu vou pregar rapidinho, porque das últimas vezes eu fiquei muito tempo falando. Hoje eu vou tentar ser rápido. E aí, quando você, ainda parado aqui, ó, porque isso aqui mexeu muito comigo. Você volta lá no Evangelho, o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 1, o próprio Cristo vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor.
todo ramo que está em mim não dá fruto, ela é cortada. E toda que dá fruto, ela é podada, para que dê mais frutos. Sabe o que eu achei interessante nesse versículo? Que Jesus ele vai falar, eu sou a videira verdadeira. Sabe o que ele estava falando? A videira ela tem um problema muito sério. Tem vezes que ela finge, ela dá a flor, mas ela não dá o fruto. Ela dá a flor, mas ela não dá o fruto. Pegou, né? Ela dá a flor, mas ela não dá o fruto. Sabe o que Cristo estava falando? Eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu não mito que vou dar o fruto, eu dou o fruto. E se nós estamos ligados nele, não é o que ele falou? Se nós estamos ligados nele, nós somos ramo dessa videira. Então, a gente não mente o fruto, a gente dá o fruto. Isso, rapaz, essa palavra entrou como um bálsamo no meu interior. Porque muitas das vezes não pensa você, porque eu estou aqui em cima, que eu não passo por problemas. Ah, Rodolfo, você faz gestão de pessoas, você tem um bom emprego. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu também passo por problemas, como todo mundo. O pastor dessa igreja passa por problemas, o Janderson passa por problemas. Todo mundo passa, todo mundo tem um processo, porque todo mundo tem um projeto diferente. Todo mundo tem um estágio onde que ele vai passar por dificuldade, porque também faz parte do crescimento da árvore, a poda. Faz parte do crescimento da árvore, a poda. Não é porque você está dando fruto que você vai ficar ali bonitinho, não. Vai ter hora que Jesus vai vir, ó. Estou te podando. Mas é um curto período de tempo. É um curto período de tempo. Quem já teve planta e precisou podar sabe disso. Você poda ela, daqui 3 meses ela já está, ó, com os ramos novos e já está começando a florescer. Seguindo, vou correr. Vou correr. Outra determinação que Deus dá lá no Éden para Adão e para Eva: multiplicai-vos. E eu fiquei olhando para isso e falei assim: Senhor, como assim multiplicar? Porque multiplicação, a gente imagina que é o processo onde que você gera filhos. Só que eu estava falando com Deus a respeito de projeto. Se eu quero que o meu negócio cresça, eu tenho que formar pessoas que pensam igual a mim. Isso também é multiplicação. Eu quero que o meu negócio avance, eu tenho que pegar uma pessoa, trazer para o meu lado e fazer com que ela vire um segundo Rodolfo. Isso não é querer ser grande. Isso não é querer ser melhor do que os outros. Isso se chama projeção de futuro. Isso se chama projeção de futuro. Eu tenho um negócio. Eu quero estabelecer o meu negócio. Muitas das vezes Deus vai fazer prosperar e eu não vou dar conta. Para eu dar conta eu preciso de ter braços, pernas, ter um coração, uma mente que pulse igual a mim, para que o meu negócio dê certo. Ah, Rodolfo, você está falando aí só para empresário. Não estou falando só para empresário, não. Você está numa empresa multinacional. A empresa multinacional, ela te dá portas para você poder crescer. Mas para você sair da onde você está, para ir para lá, para cima, você tem que formar outro igual a você aqui, para dar conta do seu trabalho quando você for promovido. Eu não sou empresário. E quando eu quero promover um funcionário, eu olho se ele já projetou alguém para ficar no lugar dele. Multiplicação é projeção de futuro. Tenha isso em mente. Você quer ver a coisa sobrenatural sobre a multiplicação? A multiplicação do povo de Deus. O próprio Cristo disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que é isso? Multiplicação. Multiplica o povo. A multiplicação sempre teve na vontade de Deus. Sempre foi uma determinação de Deus para o homem. Para todos os lados. Todos os lados.
É na geração de filhos, é na geração de funcionário, é na geração de pessoas que professem a mesma fé. Isso é multiplicar. Eu não posso parar o processo de multiplicação, porque a partir do momento que eu paro o processo de multiplicação, eu começo a limitar o processo do crescimento. E aí vem a terceira determinação que Deus deu ali no Éden: encher a terra. E aí, isso aqui me chamou muita atenção, porque encher a terra está falando do limite geral. E trazendo para o contexto da mensagem, sabe o que eu acho interessante? Muitas das vezes a gente limita os processos de Deus na nossa vida, porque nós nos achamos pequenos. Sabe o que eu achei interessante? Limitações. Deus fala de limitações também na palavra dele o tempo todo. Se você for lá em Ezequiel, no capítulo 47, no verso 3, vai dizer: saindo o homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas. As águas me davam pelos artelhos. Você continuando a ler, ele vai falar que ele mediu mais 1000 côvados, e aí dava nos lombos. E ele mediu mais 1000 côvados e já cobria a sua cabeça. Sabe o que eu aprendo com isso? Os limites, eles existem não para nos parar. Os limites existem para nos nivelar para o próximo patamar. Está limitado? Não pense que isso é para te parar. Pense que isso é para te fazer crescer, para você passar para o próximo estágio. Vou dar um breve testemunho a respeito de mim. Eu sou nascido de uma família de missionários. Então, eu vivia de lá para cá, 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 de lá para cá. E eu não tinha uma perspectiva profissional para a minha vida, porque a todo tempo eu tinha que parar os estudos porque estava viajando. E sempre os profetas falavam assim: ó, vou fazer você grande, vou fazer você crescer. Ontem eu dei um pequeno testemunho para o Fred e para a Ellen. Eu já passei por processos na minha vida que eu já tive aqui, ó. Quem nos limita somos nós mesmos, não é quem está do nosso lado. Nós nos limitamos, nos achamos pequenos e nos achamos incapazes de exercer funções que Deus às vezes projetou para a nossa vida. Hoje eu exerço um cargo dentro de uma empresa grande, de grande porte, no qual, que se eu fosse olhar na minha adolescência, eu ia falar: eu nunca vou estar nesse cargo, porque eu estava me limitando. A partir do momento que eu deixei Deus trabalhar na minha vida e comecei a entender que as limitações é para fazer eu crescer, funcionam como degraus para eu poder subir, as coisas começaram a mudar na minha vida. Está se sentindo limitado? Você está vendo finalizar ali o espaço? Fica tranquilo. Está te nivelando, está te ensinando que vai vir o próximo estágio, vai vir o próximo passo, vai vir uma era de crescimento, vai vir um novo patamar. Outra determinação que Deus dá lá no Éden: sujeitai ou subjugai, vai depender do texto bíblico, da tradução. Subjugai. Nós só podemos determinar julgamentos em cima daquilo que nós temos total conhecimento. Ele mandou subjugar. Eu só vou criar julgamentos a partir do momento que eu já aprendi todo o processo. É por isso que ele manda eu frutificar, depois manda eu multiplicar e manda encher a terra, para depois falar para sujeitar. Porque nesse quarto estágio, você já aprendeu todos os processos e você já é capaz de começar a administrar aquilo que está em volta de você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu sei viver no pouco, sei viver no muito, porque ele aprendeu os processos da vida, passou pelos processos da vida. E como é que você vai declarar alguma coisa, um julgamento a respeito de algo que você nunca conheceu e nunca experimentou? É o natural. Às vezes a gente quer determinar coisas na nossa vida porque a gente não passou pelo processo.
Às vezes a gente quer um patamar mais alto, mas não passou pelo patamar mais baixo. É assim. Fácil desse jeito, fácil desse jeito. Quer ver outra experiência minha? E não estou falando por vanglória, não. Eu sei o que é passar pano no chão, como eu sei hoje, sentar numa mesa e receber café na mão. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Mas a gente precisa entender e aprender com cada processo na nossa vida. Cada processo que a gente passa vai determinar o nosso futuro. É por isso que ele vai dar lá no final, lá, ó, sujeitai a terra. Porque Adão e Eva já sabiam como é que funcionava todo o processo de crescimento das plantas, em que tempo que ela ia dar fruto, em qual momento ele podia arrancar o fruto, em qual momento ele podia podar. Ele já tinha multiplicado, ele já tinha gerado filhos, aqueles filhos já tinham gerado filhos, e a partir daquele momento ele já ia saber como administrar todo o processo que estava em volta dele. Você precisa aprender com cada processo, porque o teu projeto, muitas das vezes, vai necessitar que você conheça cada parte do processo. Vou usar aqui como exemplo. A gente tem um empresário sentado aqui, ó. Sabe todo o processo. A partir do momento que ele se tornar o dono do maior auto center do país, ele já sabe como funciona de lá de baixo até aqui em cima. Sabe o que é interessante? É que a gente não para pensar. Voltando lá para o livro dos Salmos, no capítulo 133, no verso 1. União. Quem trabalha com construção sabe, união é um negocinho desse tamanho assim, ó, que serve para unir um cano ao outro. Se você botar qualquer outro tipo de coisa nessa união, vai impedir o fluxo da água. E aí a água não vai continuar correndo. Sabe o que é isso? Cortar o propósito no meio. Tem que tomar cuidado também com quem você anda se unindo. Tomar cuidado. Tem um puxãozinho de orelha, mas é no amor. Tem que tomar cuidado com quem você está se unindo. É por isso que ele fala a união dos irmãos. Porque todo mundo, quando entra aqui dentro, ele torce pela vitória daquele que está sentado do lado. Ou seja, o propósito é o mesmo. Eu não sei o que o meu irmão está querendo, mas eu quero que ele seja vencedor assim como eu quero ser também. Tangedor aí, me ajuda aí, por favor. Eu já estou querendo já caminhar para o final já. Falei que ia ser rápido hoje. Quinto processo, dominai. Quinto processo, dominai. Muitas das vezes a gente olha para essa palavra dominar e a gente determina que a dominação é o controle total das coisas, só que não é não. Dominar é o autoconhecimento daquilo que está se buscando. É o momento de você refletir o que eu estou querendo para a minha vida, o que eu quero para daqui a 5 anos. O que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos. Projeção de futuro, o que eu vou fazer, qual é o projeto de vida que eu quero. Aonde eu quero alcançar, o que eu quero viver, o que eu quero para a minha vida material, o que eu quero para a minha vida profissional, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha vida familiar. Isso é a dominação, é dominar o propósito, dominar o projeto. Você quer ver uma coisa que está ligado a isso? Deus ele fala que nós somos a imagem e a semelhança dele. E ele tem domínio total sobre o propósito da sua vida, da minha vida. E ele quer que você tenha o mesmo domínio. E aí volta lá no Salmo. União. Eu preciso me unir ao propósito de Deus. Não adianta eu ter um propósito diferente daquele que ele determinou para a minha vida. Não adianta. Não adianta.
E o mais magnífico do texto, ele fala assim: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce sobre a orla das suas vestes. Quando eu olhei para esse verso, quando eu olhei para esse verso, eu entendi algumas coisas que Deus estava querendo tratar. Porque é aqui nesse lugar, nesses momentos de oração, aonde a unção de Deus desce. É por isso que o salmista ele vai dizer: é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Ele está falando do sumo sacerdote. Esse óleo que o salmista está falando era um óleo específico, que era só usado para poder consagrar sumo sacerdote, que era usado só para consagrar reis. Preste atenção nisso aqui, que isso é muito interessante. O salmista está enxergando dentro desse contexto aqui uma unção sobrenatural, capaz de abençoar tanto a vida espiritual quanto a vida material. Ele está determinando que existe uma unção da parte de Deus sobre a minha vida ministerial, sobre a minha vida profissional. Ele está determinando, ele está falando assim, ó, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. E quando ele fala, desce sobre a barba até a veste, até a orla das suas vestes. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe o que eu aprendo com isso? Continuidade. Ele usou o corpo de Arão para mostrar, existe uma unção contínua dentro desse lugar através da união dos irmãos. Existe uma bênção sobrenatural através da vida do meu irmão. Através do propósito que nós nos unimos para poder adorar aquele que vive, que reina, que tem todo o poder. Há uma unção sobrenatural de me fazer ganhar, de me fazer vencer, de me fazer avançar. Quando eu olho para esse texto, eu fico todo arrepiado, só de imaginar. Porque a partir desse texto eu começo a entender que há uma unção descendo nesse lugar o tempo todo, sem parar. Tem uma unção escorrendo daqui para aí, sem parar. E o salmista ele não para de enxergar de forma sobrenatural o que Deus faz nesse ambiente. Não adianta eu querer ganhar, alcançar a vitória estando sentado. Eu tenho que estar aqui, ó, junto com meus irmãos. Está na hora do culto, eu vou lá, eu vou fazer a minha campanha. Eu vou lá, é culto de celebração, eu vou lá. E aí ele, por fim, no verso 3, ele vai dizer o seguinte: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Sabe o que é interessante? Quando ele fala do Hermon, só para vocês entenderem, o monte Hermon, ele fica ao norte de Israel. Ele fica bem na divisa entre Israel e a Síria. E esse monte em específico, no inverno, ele congela. Uma área desértica, onde um monte congela. Ele congela por causa da sua altitude, por causa do seu tamanho, da sua altura. E ele passa o inverno todinho congelando. E quando chega o verão, ele derrete. E aí ele sai correndo pelo Jordão afora. E vai até o sul, no Monte de Sião, fazendo com que a terra de Israel seja toda ela regada. Imagina que coisa linda. Está longe de acontecer a minha bênção, está longe de acontecer a minha vitória. Está bem ao norte lá, ó. Está congelando no inverno. No momento certo ela vai derreter e vai sair escorrendo o Jordão afora. E vai trazer vida
aos lugares secos. Tá difícil? Tá longe? É por isso que no final do verso ele vai dizer assim, e ali ele ordena a bênção e a vida para sempre, porque esse processo ele é contínuo. A presença de Deus nesse lugar ela é contínua. Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Quando eu parei para analisar esse texto, meu coração se encheu de alegria. Há um projeto de vida. Todos os dias eu questiono a Deus, Senhor, e quando? E quando? E quando? E quando? E quando? Está congelando lá, está no inverno, está congelando. Calma. Continua. Está congelando. No momento certo vai escorrer Jordão afora. Vai trazer vida no terreno que não tem vida. Porque a bênção ele já ordenou lá atrás. A bênção ele já ordenou lá atrás. Porque ele só dá determinação, ele só dá propósito para quem ele já abençoou. Ué, não foi o que nós lemos aqui? Gênesis capítulo 1, verso 28, o que ele fez primeiro? Abençoou. Depois ele fez o quê? Deu as determinações. Ele deu o propósito depois que ele abençoou. Ou seja, ele te abençoa primeiro e depois dá um propósito para a tua vida. A bênção já é tua. Me ajuda a pregar e vira para quem está do teu lado e fala, a bênção já é tua, a vitória já é tua. Me ajuda aqui, Kelinha. Convidar os irmãos a se colocar de pé, com a permissão do pastor. Eu falei que ia ser rápido, nem demorei. Há uma unção sobrenatural nesse lugar. Queria pedir permissão ao pastor fazer um ato profético. Deus está incomodando o meu coração. Quero pedir ajuda dos irmãos. Não vão ser nós, os obreiros, a impor a mão sobre vocês, não. Porque Deus está falando sobre comunhão. Isso é comunhão. Você vai virar para quem está do seu lado. Pode ser a sua esposa, pode ser parente, pode não ser. Vai virar para quem está do seu lado. Se for sua esposa, você abraça ela. Agora, se não for sua esposa, for um amigo, for um colega, pode abraçar ou se não estender a sua mão até ele. Estende a sua mão para o lado dele, feche teus olhos e começa a ministrar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Fala, Senhor, o propósito dele é o mesmo que o meu. Senhor, a vitória dele é a mesma que a minha, porque o Senhor já determinou sobre a nossa vida a bênção contínua. Aleluia! Vai, começa a ministrar aí, começa a orar pelo teu irmão, vai. Deixa Deus te usar. Oh, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Hoje é o dia que o Senhor já fez. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia! Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Exulta com alegria. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente,
eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei. Sabe o que eu acho interessante? Imagina se o Senhor faz um Monte Hermon descongelar no tempo errado. Imagina se ele descongela no inverno. Ao invés de alimentar a terra seca, ia congelar a terra toda. Deus, ele tem um tempo determinado para a tua bênção. Deus, ele tem um tempo determinado para a tua bênção e faz parte do propósito. Faz parte do propósito de Deus. Tudo isso que você está enfrentando nessa noite. Faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento. Deus, ele vai fazer você florescer novamente. Deus, ele vai fazer você frutificar. Deus, ele vai fazer você crescer. Deus, ele vai te entregar vitória, porque ele já declarou isso na sua santa palavra. Recebe aí. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Depois de uma palavra dessa, de vitória que o Senhor declarou sobre a tua vida, eu preciso te perguntar. Se você quer, hoje, se tem alguém nessa noite que quer aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus, ele quer mudar a tua história. Perceba que o texto bíblico vai dizer irmãos. E quando nós olhamos para o dicionário, ele vai falar que irmãos são pessoas que professam a mesma fé. Deus, ele está te convidando nessa noite. Ele está te fazendo um convite especial. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Ele quer te fazer vitorioso, quer te fazer crescer. Tem ninguém? Amém. Se tiver alguém, que o Senhor possa conceder uma nova oportunidade. Amém.